Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais um podcast Zoom Esportivo, você próximo do esporte. Hoje a gente vai bater um papo com a Priscila. Senhoras e senhores, para você que gosta de desafio, motivação, inspiração, eis a convidada correta. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você participar conosco, mandando sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, a sua crítica, enfim. Participe com a gente. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dá aquela fortalecida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, fortalece a gente. Lá na página do Instagram também, segue lá, viu? Vamos dar uma fortalecida pra gente. Priscila, uma boa noite, seja muito bem-vinda, tô muito contente aí. Tô muito curioso pra saber um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, Pri. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Você fez parte de um capítulo importante da minha história e é uma honra estar aqui conhecendo o teu espaço, toda essa organização, essa equipe maravilhosa. Então, vamos lá. Nossa, muito legal. Eu já vou começar falando assim, como eu já te disse, né? Ali eu gosto de viver cada momento, né? Independente, eu não sei quem são as pessoas, sabia que ele tinha pessoas diferentes, né? Com uma certa influência, mas até então não sabia quem eram as pessoas e muito menos não sabia até então quem era a Pri Nunes, né? Depois que eu vim saber. E no dia, assim mesmo, depois que eu fui ver, assim, e a gente até vai falar um pouquinho do livro do Hugo, onde eu falei, Pri, opa, deixa eu ver e tal. Aí quando eu comecei a linkar, mas assim, o sangue já tava frio e o que a gente viveu ali já tinha passado. Mas a gente vai contar isso aí, pessoal. Foi muito legal, foi o evento que aconteceu lá em Barra Bonita. Mas a gente vai chegar nisso aí. Pri, a gente precisa te conhecer. A gente costuma dizer assim que a gente está no nosso primeiro ano, então geralmente a gente está conhecendo os nossos convidados, certo? E assim, você é escritora, empresária e hoje você é uma atleta, você está no mundo da maratona. Eu quero saber um pouquinho quem é a Priscila. Bom, a Priscila é uma eterna buscadora de evoluir na vida. Independente de qual área da vida a gente esteja falando, eu quero sempre buscar o próximo nível. Seja como mãe, como filha, como empresária, como escritora, como atleta. Estou sempre em busca do próximo nível e acredito que essa é um dos meus grandes diferenciais, porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de ter mentores, ter pessoas que vão me guiando para que, não importa onde eu esteja, eu tô sempre em busca do próximo degrau. E assim, se eu te perguntar qual seria o próximo degrau, a gente já estaria adiantando um pouquinho, a gente já estaria indo pro final, né? Que a gente tá trabalhando, então, tem novidades aqui. Inclusive, pessoal, deixa eu pegar aqui já, ó, alguns livros, né, que a Priscila escreveu. Na Vida, Dinheiro Não É Tudo. Tem também E aí, Professor? Caixeta. Ultrapassando Limites, O Guia Definitivo, Liderança da Liberdade Financeira. E também, achei bem legal essa capa, viu? Meu Amigo Sandro. Aí, ó. Então, são os livros da Priscila, mas vamos lá. E também, claro, verdade, aqui. E esse foi o último, Pri? Esse foi o último que foi lançado, né? Esse aqui, pessoal, Projeto Propósito. Nunca é tarde demais para escrever uma nova história. Vamos falar bastante desse livro aqui, pois tem tudo a ver com motivação, superação, inspiração. Tem tudo a ver também. Eu comecei a ler, eu ganhei um livro desse aqui, a dedicatória é sensacional, realmente para mim, eu achei muito legal o que o Hugo colocou. Um resumo aqui rapidão, mas eu quero que a Priscila fale também. Esse cara aqui, Hugo Faria, se você não conhece a história dele, é o seguinte: ele correu durante um ano todo, uma maratona todos os dias, ou seja, durante o ano foram 365 maratonas. Júnior, o que é uma maratona? São 42 quilômetros e alguns metros. Só isso. E esse cara, e tá tudo aqui. E uma coisa que eu achei bem curioso foi a quantidade de páginas que está aqui. Mas a Priscila vai falar sobre. Ô Pri, a gente costuma dizer assim que a gente é a soma das pessoas que estão ao nosso redor. E
Bom, vamos lá. Eu gostaria de entrar aqui nessa parte teu atleta, mas vamos conhecer um pouquinho da Priscila, escritora e também empresária. Como tudo começou? Como é que você foi parar nesse mundo de escrever livros? Bom, eu venho numa busca desde 2016 por encontrar o meu propósito de vida. Eu tive uma mudança significativa na minha carreira e eu entendi que ali eu estava passando por um marco. Foi quando eu, de fato, mergulhei no empreendedorismo digital. E o empreendedorismo digital me trouxe muita questão do autoconhecimento. Entrei no mundo de treinamentos, de você entrar para dentro de você para se encontrar. E eu sabia que em algum momento eu iria encontrar o meu propósito de vida. Foram 5 anos em busca dele. E daí, quando eu escrevi esse livro aqui, E aí, Professor Cacheta, esse aqui foi a primeira biografia que eu escrevi, não foi o primeiro livro, mas foi a primeira biografia. O Professor Cacheta é uma pessoa bem significativa na minha vida, ele me acompanhou aí no início da minha carreira profissional, desde a época que eu saí da faculdade. Então, eu tive uma primeira carreira aí de 10 anos na área de logística agroindustrial. Foi uma carreira super ascensa, bati no topo, né, bem rápido ali, com 23, 24 anos, já liderava equipes grandes, participava de projetos a nível nacional. Então, foi algo que ele me proporcionou e eu falo que ele foi uma pessoa que acreditou em mim muito mais do que eu mesma. E nós tivemos um reencontro depois, em 2021, e foi quando a vida foi nos dando o presente aqui de chegar na biografia dele. E quando eu estava escrevendo a biografia dele, caiu a ficha. Eu falei, opa, era isso que eu estava procurando, foi isso que eu vim fazer, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, né? Pelo menos pelos próximos anos. É escrever a história de vida de outras pessoas. Porque quando você passa pelo processo de escrita do teu livro, quando você conta a tua história, existe um processo de cura muito bonito que acontece. Então, a partir do momento... Uma coisa é você viver o que você vive. Outra coisa é você contar. Outra coisa é você contar sabendo que vai alguém ler. Então, você começa a entender aquilo que foi uma dificuldade, passa a se tornar um aprendizado. Aquilo que foi algo que você sofreu no momento, passa a se tornar uma grande superação. Então, existem movimentos de cura magníficos que acontecem durante o processo de escrita do livro. E foi escrevendo esse livro que eu entendi que o meu propósito de vida estava ali, estava em eternizar legados. Isso foi no começo entre 2021 e 2022. E ainda assim eu tinha outras atuações profissionais em paralelo, mas a partir de 2023, com o livro do Hugo, o Hugo foi outra grande virada de chave na minha vida, daí eu foquei 100% no projeto Legado, que é o que está acontecendo aí até hoje. Esse livro mudou, todos os livros, né, vamos pegar até mesmo o primeiro livro que mudou de fato a sua vida, onde você se encontrou, todos os livros têm um peso. Mas acredito que o do Hugo aí mudou de fato a sua vida. Antes da gente chegar no do Hugo, vamos lá. Partindo desse aqui, o que você aprendeu desse livro? O que você tirou assim, desse livro? Sem dar spoiler, porque vamos lá, deixa o pessoal comprar também. Sim. Mas o que você tirou de lição do teu primeiro livro? Isso de uma maneira geral. Desde o que está escrito, desde do achado que você se encontrou, né, nesse mundo. O que você tirou de melhor desse livro? Olha, eu gosto muito da história do Professor Cacheta, porque esse livro a gente fez em comemoração aos 60 anos dele. E ele teve uma carreira acadêmica muito bem consolidada, foi professor titular da Exalc, né, que é o campus da USP, chegou a ser diretor da Exalc, teve milhares de convites para muitas frentes de atuação. E foi gostoso o processo de escrever o livro, porque você percebe que por trás de um homem que tem uma série de conquistas profissionais no campo dele, na área acadêmica, dentro da logística, existe aquela vontade de fazer diferente, aquele desejo por liberdade, aquele desejo de fazer coisas diferentes do que a vida foi encaminhando ele até o momento. Então, aos 60 anos, quando ele se aposentou, ele saiu da universidade, o que não é algo comum, né, para o ambiente acadêmico. Normalmente os professores se aposentam, mas continuam lá. Ele saiu da universidade e ele foi realizar um sonho de jovem dele, que é trabalhar com comunicação. Então ele teve um programa de entrevistas, que foi o E aí Talk Show, que a gente organizou, participei das primeiras temporadas com ele. Então é bem interessante assim, a gente conhecer
o que tá por dentro da história, o que tem dentro de cada um, que muitas vezes, quando a gente convive no dia a dia, especialmente no ambiente profissional, a gente acaba não percebendo. E é interessante que você falou assim, né, porque ele te deu a oportunidade, né? É tão gostoso quando a gente recebe um convite para um desafio novo, às vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente topa, porque também faz parte da vida, né, esses desafios. Sim. São esses desafios que nos motivam, que nos tiram de uma zona de conforto, onde faz a gente dar uma mudada de vida, pensar um pouquinho mais. E foi um marco para você, sim. foi uma virada de chave para você, Sim. esse convite, né? Que peso. Você já falou para ele assim? Falou, olha, professor... Sim, a gente tem uma relação muito aberta, muito transparente. Assim, a gente sabe da importância de um na vida do outro. Falo que o professor Cacheta é um resgate de outras vidas aí, que certamente nessa fizemos o que tínhamos que fazer. Vamos ver, né? Se ainda tem mais interações pela frente, mas foram 2 temporadas, né? A primeira na época da logística agroindustrial e a segunda agora com entre outras coisas, com o livro. Legal. Bom, vale ressaltar aqui a questão de quando as pessoas apostam na gente, quando as pessoas chamam a gente para um desafio novo. Lógico, eu sou grato ao Wendel aqui também, pois... não adianta olhar assim não, mas o cara que me colocou nesse lugar onde estou hoje aqui também, que muita coisa mudou a partir do programa também. Contatos que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Amizades que até mesmo o podcast nos proporciona, conhecimentos, histórias também, que vou te falar, são muitas histórias legais que passaram por aqui já, né? Então, assim, sou muito grato a Deus pela vida do Wendel também, que é um professorzaço. Pode falar, puxou um saco agora, hein, velho? Vai pedir alguma coisa, cara. Não vai ter aumento? Cara, tentei. Mas assim, eu acho... Ano que vem tá aí já tô projetando ano que vem, pessoal. E a gente vai entrando numas amizades também, né, Priscila, que esse primeiro livro te proporcionou, porque você já foi acompanhar um podcast, então você já vai fazendo os networks da vida ali. Sim. Depois desse, qual foi o segundo livro que você escreveu? Bom, na verdade, esse aqui foi a primeira biografia, mas o primeiro que eu escrevi foi esse daí, de capa verde. Esse aqui? Esse daí foi quando eu entrei, Financeira. no empreendedorismo digital. Eu tive um infoproduto de educação financeira. E daí esse infoproduto era um curso, o Você Vale Mais, e depois ele se tornou o livro. Então esse foi o primeiro livro escrito mesmo. Esse aqui eu sou autora. Dos outros, nas biografias eu não sou autora, eu sou ghostwriter, né? O autor é a pessoa que emprestou a história. Mas esse aqui eu sou autora. Então esse foi o primeiro, que foi em 2018. Eu brinco que ele nasceu junto com a minha filha. Então foram as 2 gestações de 2017, foi a minha filha e o livro. E deu pra trabalhar numa boa assim, tranquilo, na gestação? Eu sou um pouquinho workaholic, né? Então eu botava o bebê no colo e manda bala. E vamos lá. Segundo, então, primeiro foi esse aqui, depois você veio pra esse aqui. Isso. Certo. Qual foi o próximo livro? O próximo foi o Meu Amigo Sandro. O Meu Amigo Sandro. Isso. Aqui, pessoal, Meu Amigo Sandro Foucault. O que você aprende? Esse aqui é um viajante também, né? É o Luiz Torelli. Ele viaja o mundo de Uno, né? Então ele transformou o Uno dele num motorhome. Ele saiu daqui de Nova Odessa, no interior de São Paulo, chegou até os Estados Unidos, até Nova York. Depois colocou o Uno no container, deu uma volta na Europa. E agora voltou com o Uno pra cá. Então ele transformou o Uno num motorhome e viaja pelo mundo. Eu lembro de ter visto algo dele, viu? Eu lembro de ter visto. Isso aqui pra mim não é novidade, não. Eu já vi alguma coisa. Inclusive teve um brasileiro também que saiu e também acabou perdendo a vida do Fusca. Sim, o Jesse tá aí nesse livro. Ele é uma grande inspiração, porque eles estavam combinando de voltar junto dos Estados Unidos. Ia voltar o Luiz de Uno e o Jesse de Fusca. E daí, no meio do Shurastei, exatamente. Então tem um capítulo que fala sobre como ele recebeu a notícia. Ele estava na América Central, numa praia. Então E esses livros ainda continuam, se a pessoa quiser comprar, continuam à venda normal. Sim. Tá. Saímos desse aqui então, Pri, pra qual vamos? Qual foi daí teve o Ultrapassando Limites. Esse eu também sou autora desse livro. Na verdade, eu sou coautora.
Esse é um livro de coautoria entre vários mentorados do Rodrigo Cardoso, que é um dos meus grandes mentores, uma das pessoas que me transformou muito dentro dos treinamentos de inteligência emocional. Ele conduz o maior firewalker da América Latina, então andar sobre fogo, andar sobre vidros, né? Várias dinâmicas fortes aí de inteligência emocional. Eu fiz com ele a minha formação em coach, eu fiz com ele. Então esse foi um livro aí de comemoração também à jornada dele. Ele se afastou um pouco dos palcos nesse momento, ele entrou num mergulho espiritual e é um momento que a gente se conecta muito, então a gente está junto dentro de um projeto que chama De Volta para Casa, é um retiro espiritual, onde a gente faz parte ali da teia que está tecendo esse novo projeto. Então é uma pessoa muito especial para mim e foi muito legal participar com outros coautores dentro dessa jornada. E ganhou um selinho, parece aqui, né? Tem um selinho diferenciado aqui, né? Tem. Best-seller? Sim, né? sim. Um selinho, eu acho que é importante, né? Sim. Assim, bastante livre de ego, assim, né? Para quem tá fora do mundo editorial, existem várias maneiras de você se tornar um best-seller. Então, por exemplo, se você quer se tornar um best-seller da Veja, um best-seller da Amazon, existem as regras que o seu livro tem que ser vendido dentro das plataformas, como que você faz para se tornar um best-seller dentro desse ranking, tá? Agora, todas as editoras, elas têm também o seu processo de best-seller. Então, o que para você se tornar best-seller em uma editora pequena, você não é tanto assim, entendeu? É só você imprimir uma tiragem mínima e você já se torna best-seller, porque no circuito dessa editora, talvez você seja bastante reconhecido. Por exemplo, esse livro aqui que a gente fez pela Uiclap, a Uiclap ela é uma editora é uma gráfica de impressão sob demanda. A gente, na época, vendeu aí cerca de 500 unidades no lançamento do livro e a gente se tornou best-seller. A gente foi parar na Bienal do Livro, também em 2024, em 2022 a gente foi para a Bienal do Livro. Então, assim, quando eu não era desse mercado, falar best-seller parecia algo assim surreal, algo muito grande. E, na verdade, não é tão grande assim. É uma questão de jogo estratégico do mercado. Então, para quem... Não conta pra ninguém. Mas tem que contar. Aqui é sem filtro. Mas vamos lá, então. Agora você já revelou um segredo que você sabia, Wendel? Não, que eu também não sabia. Eu sabia que tinha... Isso, uma quantidade, algumas coisas assim. Não, mas alguns locais, né? Aqui, best-seller daqui, Amazon e tal, mas não sabia que... É por isso que eu falo, quando eu vou iniciar um projeto do livro, eu converso muito com a pessoa que vai escrever o livro para entender qual que é o objetivo da pessoa. Tá? Então, assim, tem pessoas que querem escrever para se tornar best-seller desses grandes, né? Amazon, Veja, esses referenciados mesmo. Tudo bem, é um caminho, tá? Agora, eu quero ter o meu selinho de best-seller, quero que saia no livro. Beleza, então vamos para o caminho de uma editora pequena, porque você vai conseguir isso de uma maneira relativamente fácil. Então, escrever um livro normalmente é um projeto de vida e tem N formatos de você realizar esse sonho. Inclusive, escrever sem ter que escrever uma linha, né? Então, hoje os clientes que eu atendo, eles escrevem, têm um livro pronto na mão, com lançamento, com posicionamento digital, e não escrevem nenhuma linha. Entendeu? No mínimo, o autógrafo, pelo menos. Não, o autógrafo é importante. Pra falar que escreveu algo. Gostou dessa colocação? Interessante, né? Inclusive, vai ter... Eu vou fazer uma pergunta pra falar um pouquinho mais. Tá bom. Será que vai sair um livro desse cara aqui hoje? Ele tava conversando. Tem histórias, viu? Tem histórias. Tem histórias. Aí, cada podcast que ele tem de terça-feira aí é um empreendedorismo, já. Exatamente. Ele tem uma visão que eu vou te falar. Entrevistou um pessoal que... Aquela pergunta é melhor. Eu equivocado com isso. Não é. O pessoal que trabalha... Como é que chama? Qual que é a pronúncia correta do pessoal? Agente funerário. É uma sepultadora. Aí tava falando sobre... Mas e aí? O cemitério tá acabando, tá cheio e tal. Lá, agora os negócios é ir pra cima também. Ele já tava pensando em comprar terreno já pra investir. E olha só que interessante. Ele é visionário, tá? Nesse livro aqui, o capítulo que eu escrevi fala sobre a morte. Eu sou fascinada pela morte. Eu acredito que o dia que eu morrer vai ser o dia mais feliz da minha vida. É o dia que eu tô, de fato, voltando pra casa.
E quando eu comecei a ter esse contato muito forte com a morte, lá com os meus 12, 13 anos, isso mudou a minha maneira de viver. Porque para mim o oposto de morte é vida. Então, assim, o medo que a gente, né, o medo que a gente tem de morrer, na verdade, é o medo que a gente tem de não ter vivido. Então, eu tenho um lema que me acompanha desde a minha adolescência, que é: viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta. Essa é a certeza absoluta da vida, né? A única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. Isso é verdade. Mas a vida não é o tempo que você passa, é como você desfruta desse tempo. Então, a morte me despertou muito e eu sou apaixonada. E nesse livro, meu capítulo fala sobre a morte. Sobre a morte. Eu não tenho religião. Não tenho. Assim, eu simpatizo muito com o espiritismo, né? Com a linha kardecista de reencarnações. Mas eu tenho uma espiritualidade muito desenvolvida além de religião. Eu acredito muito que a religião, ela pega a palavra, o evangelho, a palavra de Jesus, e coloca dentro de uma forma que fez sentido para quem estava naquele momento ali com o poder, né? Empoderando o movimento. Então, eu acho que quando a gente fala da palavra de Deus dentro de uma forma que é a religião, isso limita muito o entendimento que a gente tem. Então, dentro desses retiros espirituais que eu participo, dos grupos de estudo que eu tenho sobre espiritualidade, é além de qualquer religião. E essa é a minha praia, tá? Isso é o que eu gosto, é o que eu vivo. Eu tenho uma conexão espiritual muito forte, então é um pilar bem importante da minha vida. Continuando na sequência dos livros. Não, veio esse mais aqui. Um. Tem aqui, ó. Esse. Isso. Não, esse aqui. Esse aqui, do Mário. Isso, do Mário. Ó, isso aqui... Eu já até sei o que você vai falar. Eu não. Ó, esse aqui... Sei lá, hein, galera? Será? Na vida, dinheiro não é tudo? Fala um pouquinho desse livro com a gente, Pri. Bom, o Mário Nogueira, a gente teve uma empresa junto, o Lucro na Veia. Ele é um empresário, assim, para mim é o meu grande mentor do empreendedorismo, né, da vida de empresário, é o Mário. A história dele é bem legal. Ele criou a GFL, que é uma empresa de logística, que faz entrega de produtos vendidos pelo e-commerce. E em 5, 6 anos ele fez essa empresa crescer, começou em Americana, foi expandindo para o interior de São Paulo, cresceu para o estado de São Paulo inteiro. E quando veio a pandemia, ele de fato explodiu e vieram 3 grandes players querendo comprar a GFL. E ele vendeu depois, por último, né, para o Magazine Luiza, por alguns milhões. Então, uma empresa que em 6 anos, né, sair do zero e ser vendido por alguns milhões, ele é uma grande referência de empreendedorismo, de liderança, de gestão. E a gente teve aí a oportunidade de desenvolver alguns projetos juntos, né? Tivemos uma empresa de mentoria. Foi um movimento bem legal que gerou esse livro. E é interessante, né? O cara vai lá, ele vende a empresa dele para o Magazine Luiza de alguns milhões, aí ele vem e relata um livro. E a capa do livro dele, simplesmente dinheiro. Na vida, dinheiro não é tudo. Exatamente. Porque ele conta na negociação, né? Então, a negociação de venda, ele não vendeu para a empresa que ofereceu mais. Ele vendeu para a empresa que estava mais comprometida com os funcionários que ele tinha, que ia continuar o que ele tinha construído até ali. Então, a decisão final não foi financeira. Interessante, bacana. Bem legal. E não é grande, hein, pessoal? Para quem não tem muito hábito de leitura... rapidinhas. As leituras são rapidinhas. Antes, como eu comecei a ler esse aqui, a linguagem de, basicamente, todos os seus livros é a mesma. É a mesma. Aquela linguagem simples de se entender, a pessoa, que nem eu tava dizendo. Pessoal, comecei a ler esse livro aqui, ganhei do Hugo Farias. Então, a gente vai entrar um pouquinho nele aí, ó. Projeto Propósito. O mais bacana disso aqui é o seguinte. Para você que não tem... nunca correu na sua vida, não sabe o que é um PACE, não sabe o que é um RP... No livro, o legal é justamente isso aí. Para você que não entende nada, absolutamente nada, e vai comprar esse livro para ler, você vai entender muita coisa dele. E você vai começar a se despertar até mesmo para esse mundo. Por quê? A maneira que eles... No caso, que a Priscila faz a colocação das palavras aqui, fica muito claro de se entender.
E é uma coisa, nossa, que simples, tá? Mas comecei a ler, não me recordo da página que estou agora. Mas Até já tem porque eu não corria quando eu escrevi esse livro, então todos os termos eram novos para mim também. E assim, eu sempre falo que o Hugo, ele é uma pessoa totalmente fora da curva por todo o histórico de vida dele. E onde ele coloca a mão, ele faz tudo muito bem feito, inclusive no livro. Então, a gente se organizou para desenvolver o projeto. Então, a proposta era que eu escrevesse o livro. Mas daí começamos o projeto, a gente estruturou junto o formato do capítulo, os infográficos, como é que ia ser, a parte do diário, das entrevistas, tudo organizado. E chegou um momento que ele falou, Pri, tô confiante, agora eu vou tocar. Então, assim, mais da metade do livro foi ele que escreveu. Eu ajudei ele a dar o formato, a dar o molde, e ele tem mérito total aí de ser escritor desse livro, porque ele botou muito a mão na massa, muito mesmo. Foi as palavras esse dele. realmente escreveu, nem só deu autógrafo, ele escreveu de verdade. Ele deu literalmente milhares de autógrafos. Ele é uma grande inspiração, assim, quando ele de fato mergulha, como ele mergulha no processo e como ele leva a sério essa questão de inspirar pessoas. Então, a gente vê, assim, muitos influencers que têm, né, um posicionamento, têm uma certa fama, mas não gosta daquele contato com o público, inclusive no mundo da corrida. Então, a gente vê de vez em quando, tá lá numa prova grande, o influencer vem, sai, né, dá aquela escapadinha por trás para não ter que passar pelo público. E o Hugo é uma pessoa que, bom, você viu ali no evento de Barra Bonita, ele fica do começo ao fim, ele autografa, ele ouve a história da pessoa, ele escreve o autógrafo conectado com a história da pessoa, ele de fato faz uma conexão, assim, e ele entende a importância dele de inspirar outras pessoas, e ele vive isso na prática. Ele é um grande exemplo para mim, um grande exemplo. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi esse ano também, no comecinho do ano, quando eu fui convidado para estar participando da meia maratona lá de Barra Bonita. E quando me falaram, até então, é algo também muito novo para mim, esse mundo das corridas, né? E quando me falaram, deixa eu pesquisar, eu falei, que legal, bacana. E eu tive contato com ele, foi rápido também, que assim, a gente não tem como, vou almoçar, não, é uma coisa rápida, não tem jeito de ficar 2 horas com o cara. Também não, né? Porque convenhamos também que tem mais pessoas no evento, tá? O bonitona. Mas assim, o tempo que eu fiquei com ele foi bem legal, muito atencioso mesmo, como você estava dizendo. Nessa agora foi a mesma coisa, tive basicamente o mesmo tempo com ele, uma coisa rápida também. Do mesmo jeito que eu interagi com ele, o Everaldo e o Renan, que foram os verdadeiros protagonistas dos negócios ali, até então, mexi com você, interagi com você, com outro e com mais outro também, pra mim todo mundo é igual. Antes da gente entrar na história do livro, a gente tem que voltar um pouquinho. Como é que o Hugo chegou até você? Pelo lançamento do livro do Luiz. Então, eu estava lançando esse livro aqui, a gente fez um evento de lançamento, porque dentro da proposta do projeto, escrever o livro, eu falo que é 30% do projeto, tá? Então, o livro é 30% do projeto. Depois do livro, a gente tem toda a parte de posicionamento, de como é que a gente vai colocar isso dentro do funil de vendas da pessoa, e o lançamento, que é o momento de fazer esse legado, essa história chegar ao mundo. Então, quando a gente lançou o livro do Luiz, o Hugo acompanhava o Luiz, ele foi até o lançamento, foi quando a gente se conheceu. Ele tinha acabado de acabar o projeto, fazia um mês que ele tinha acabado as maratonas. Eu seguia ele, né, mas aquele segui bem distante. E daí ele me chamou, falou, Pri, eu quero escrever, gostei do que você fez, gostei do movimento que você fez com o Luiz. E daí a gente começou a conversar. E foi muito interessante, eu me lembro bem. A nossa primeira conversa foi no final de setembro, ali, dia 29 de setembro do ano passado. E ele falou assim, olha, eu quero lançar o livro na São Silvestre, 31 de dezembro. Eu falei, uau, vamos lá, né? Eu gosto rápido, de desafio, eram 3 meses, né? Eu gosto de desafio. Vamos lá. Eu falei, não consigo prometer ainda, mas vamos começar, tá? Daí a gente estruturou todo o projeto, escrita, publicação, posicionamento, lançamento, e começamos. Falei, Hugo, agora a gente vai acelerar até o dia 6 de novembro, me lembro bem, até o dia 6 de novembro, ninguém fala sobre data de lançamento. Dia 6 de novembro a gente vê como é que tá e toma uma decisão. E daí, né, enfim,
É impressionante como tem a questão da espiritualidade e a gente vai pedindo sinais e os sinais vão acontecendo. Dia 6 de novembro eu estava internada com meu filho. Falei, bom, já entendi. É pra pegar mais leve. E daí a gente optou por lançar o livro não em dezembro, mas em fevereiro, mas não por conta do livro, porque esse livro desse também ele foi escrito em 50 dias. Do 0 às 365 páginas em 50 dias. A gente optou por deixar o lançamento para fevereiro por conta do processo de patrocínio que a gente estava fazendo. A gente não ia ter tempo hábil para captar os patrocinadores se a gente lançasse ele em dezembro, mas ele estava seria viável para fazer o lançamento em dezembro. A gente só optou por ter a estrutura de patrocínio e o lançamento bem organizado e por isso ficou para fevereiro. Mas mesmo assim, um projeto desse, um livro desse tamanho, dessa magnitude, um evento de corrida para mais de 1.000 pessoas, mais de 50 patrocinadores, 70 empresas envolvidas no processo, tudo isso em 5 meses foi de fato um desafio bem grande para mim e para minha empresa. Foi um marco muito significativo e eu sou muito grata ao Hugo por ter me dado essa oportunidade. Vocês são da mesma cidade? Sim, de Americana. Vocês já se conheciam, Não. assim, apenas de vista? Nem sabia quem era quem? Não. Vocês foram se conhecer através do Luiz, então? Foi o Luiz, foi Amigo a em ponte. comum. Exato. Olha que interessante, né? A vantagem de você estar rodeado de pessoas, né? Fazendo os famosos networks da vida aí, não sabe quem vem. Vamos chupar um sorvete, vai eu, a Maria e o João, mas não conheço o João não, vamos conhecer. Sim. Que legal, né? E aí, mas assim, vamos dar o start. Ele finalizou. Como é que foi essa preparação, essa colheita dos materiais para até chegar aqui? No livro, para você... No livro do Hugo. No livro do Hugo. Tá. Os relatos. Porque, se eu não me engano, também tem um vizinho do Hugo que participa também. Ele conta e realmente é uma parte que ele participa. É um doutor, se eu não me engano. Sim, É isso. é um dos médicos dele. Quando eu vou desenhar o projeto do livro, a proposta do livro, eu já tento captar ali na conversa, pelo que eu conheço da pessoa, como que seria uma estrutura de livro que dê um posicionamento legal para o lançamento. Então, eu gosto muito de colocar números, né? Então, você vê que esse livro aqui é aniversário de 60 anos, esse aqui é aniversário de 40 anos. Então, o livro do Hugo eu precisava de um número. E daí eu falei, bom, por que a gente não faz as 52 semanas? Porque escrever por mês ia ficar muito grande, então a gente optou, escrever por maratona, então nem se fala, a gente optou por fazer 52 capítulos, um para cada semana. Então, durante um ano, daí a gente abriu a 53 para ficar o último capítulo de fechamento, porque ele correu a 366, né? Então, ele fez uma a mais. E daí, definida essa estrutura dos capítulos serem semanas, nós definimos o infográfico. Quer ver? Vamos abrir aqui para ver. Todo capítulo ele começa com essa figura aqui, que é o infográfico, que mostra os detalhes da maratona, qual era a temperatura, qual o tempo que ele percorreu. Tem todo um storytelling aqui no infográfico. E daí a primeira parte do livro é a parte do diário, onde ele conta exatamente como é que foi aquela semana, o que ele teve de desafio, o que aconteceu, com as pessoas que correram com ele. E isso a gente fazia conversando, então ele pegava, abria as fotos do celular e ia me contando o que aconteceu através das fotos do celular. Ele também tinha uma planilha, a planilha dele riquíssima, então tinha anotado todas as pessoas que correram todos os dias. Às vezes ele tinha um parênteses ali com alguma história engraçada, alguma história diferente que aconteceu com aquela pessoa. E essa era a primeira parte do livro. Lá pro dia 230, 240, ele começou a escrever o diário, de fato. Que daí foi quando ele pegou a rédea do livro e falou, não, agora eu escrevo porque eu já tenho o diário escrito, é só transformar a escrita. Então essa era a primeira parte, que era o diário. E a segunda parte, daí é curiosidades gerais. Então a gente falou sobre a história de vida dele, como que ele fez para chegar até o projeto proposto, falamos sobre a família dele e falamos sobre as pessoas que estiveram envolvidas, a equipe do projeto. Então a gente selecionou ali, foram mais de 30 pessoas entrevistadas que participaram diretamente e ativamente do projeto. Então eu conduzi a entrevista com essas 30 pessoas e a gente foi encaixando, virou um grande quebra-cabeça, né? Então, cada capítulo, de acordo com o que acontecia, a gente ia encaixando o depoimento daquela pessoa. Você sentou para falar com uma pessoa, até mesmo, apenas com o Hugo, para entender tudo.
Será que ele já tinha como ideia de colocar, registrar em um livro? Porque ele deixou tudo certinho também já pra vocês, diga-se de passagem, sim, né? porque assim, desde que ele tomou a decisão de sair da IBM, né, então assim, depois vou dar um spoiler aqui, né, mas a palestra dele também é sensacional, vale muito a pena assistir. Eu não consegui esse ano. Ele tem uma turnê de palestras, então quem tá assistindo aqui procura onde que é a próxima, que vale muito a pena assistir. E ele conta que o grande start da jornada dele foi quando ele assistiu um documentário que chama 14 Picos, de um nepalês que resolveu escalar as 14 maiores montanhas do mundo. E ele fez... A última pessoa que tinha feito isso tinha levado ali 14, 15 anos. Ele fez isso em 6 meses. Então ali, para o Hugo, ficou evidente que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então ele queria fazer algo que ele se considera uma pessoa comum e muito disciplinado. Ele falou, eu não sou talentoso, mas eu sou disciplinado. Então eu quero fazer algo de impacto para mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E daí foi começando o projeto dele, mas o planejamento estratégico dele é de 5 anos. Então as 365 maratonas era o primeiro passo, porque o que ele queria conseguir com isso é uma referência, uma autoridade para fazer o que ele está fazendo agora, que é ser escritor e dar palestras. Então ele vai com a mensagem dele, com a mensagem do projeto proposto, levar essa inspiração para as pessoas. Então sim, ele já fez, pensando em escrever o livro, já era uma das etapas ali, quando nós nos encontramos, e hoje ele está voando com as palestras, com o livro, e já de olho no próximo desafio dele, que você também já deve saber qual que é, né? Já, acho que eu tô um pouquinho por dentro já. Legal. Acho que sou tão Mas já é divulgado, né? O Projeto Américas, o ano que vem ele vai correr do Alasca ao Ushuaia. Então, ser o primeiro ser humano aí a cruzar as Américas correndo. Imagina só. Então, Cara, tem, assim, que não tá te falando, né? Essa galera aqui, cara, eles falam que a corrida pra essa turma é como se fosse, sei lá, cara, ir de uma esquina na outra. Não é uma coisa assim... Por isso que é fácil correr uma maratona, Não, porque eu tô rodeada de pessoas assim. Eu comentei isso com os meninos a semana passada, que eu tô começando a ficar com medo de vocês, vamos dizer assim. Porque, assim, o próprio livro, do jeito que vocês foi escrito, já passa um negócio assim, meu, que legal, que bacana, que simples. Mas são 42K. Mas a galera curte. Isso que é o mais gostoso. A semana passada a gente conversou sobre isso aí, foi bem legal. Não sei quando será minha primeira ainda, porque eu tô dentro de alguns processos. O Everaldo até... Cara, quando você for pra sua primeira maratona, você me chama. Você se comprometeu sair, aqui no podcast. Ela vai sair. Eu só tô... Tem alguns pontos da minha vida pra eu dar uma acertada ainda, mas eu quero muito que seja pelo menos uma pra eu ter a sensação que nem o Éder quando teve aqui. Hoje ele é treinador de fisiculturismo, principalmente, a esposa dele e ele passou por esse processo de fisiculturista, para realmente saber o que passa um. Ele não gostou, mas ele sabe o caminho. Mas eu quero ter pelo menos essa oportunidade de falar assim, ó, fiz apenas uma, ou é boa ou é ruim, mas fiz. Sim, aí fica a critério, aí cada corpo reage de um jeito. Mas é aí que eu falo, né, Júnior? Para mim, a corrida, ela traz uma questão muito de integridade. Então, assim, eu acredito que nós somos seres íntegros. E, para mim, uma das grandes mágicas da vida é você conseguir criar habilidades em diferentes áreas da vida e ir adaptando elas, tá? Então, por exemplo, correr me deu uma série de habilidades de resiliência, de disciplina, para eu treinar o meu cérebro e eu aplico isso em outras áreas da minha vida. Então, assim, é fácil correr 42 quilômetros, no meu caso, foram 6 horas correndo, tá? Então, é fácil correr 6 horas? Exige muito mais que um preparo físico, um preparo mental. Agora, um livro desse, eu demorei mais ou menos 150 horas para escrever. Então, a mesma disciplina que eu preciso ter para correr 6 horas em um dia, eu preciso ter para ficar 6 horas na frente do computador sentada escrevendo. Porque a minha mente vai querer me tirar de lá de qualquer jeito, a todo momento. Então, eu uso hoje a corrida para desenvolver algumas habilidades que eu preciso em outras áreas da minha vida. Esse é um grande laboratório para mim. Quando você começou a correr, quando você falou assim, não, vou entrar para esse mundo agora, o que você pensou?
Bom, eu pensei assim, tô diante do maior projeto da minha vida. Tá saindo uma corrida muito legal. Vão ter 55 patrocinadores, 1.000 pessoas correndo. Ah, eu vou conseguir correr 5, né? Então, do 0 ao 5, eu tinha 3 meses ali pra sair do 0 e chegar no 5. Não, 5 dá pra correr. Vamos lá, 5 eu consigo. E foi assim, e comecei. Já fazia 2 meses que eu tava escrevendo o livro. Até então, qual que era a proximidade que você já tinha feito algum esporte antes? Ou não, assim, Eu corri por menos de um ano antes de engravidar da minha filha. Foi o primeiro contato que eu tive. Morava em Florianópolis ainda. E daí, depois que eu engravidei, morreu. Praticava um pouco de yoga, mas bem assim, de vez em quando dava vontade. E eu já estava num movimento que eu sabia que eu precisava colocar um esporte de novo na minha vida. Daí o universo vai conspirando, vai colocando as pessoas certas. Vai ser a corrida. E vai ser a corrida. Então eu virei o ano passado, falei, vou correr os 5 do lançamento do livro do Hugo. E daí eu vou correr a São Silvestre, 15. Pra mim era algo assim, um ano pra me preparar. Inimaginável correr 15. Imagina, não morria pra correr 5, morri pra correr 6, 7. Nem passava pela minha cabeça correr 15. Mas no livro é um dia de cada vez, né? Então, como ele falava, eu não podia pensar nas 365. Eu tinha que pensar uma por vez. E eu não pensava na maratona inteira. Eu pensava nos primeiros 10 quilômetros, nos próximos 10, nos próximos 10, nos próximos 10. Então, quando eu tava lá correndo os primeiros 5 quilômetros, eu não pensava na São Silvestre. Era só a próxima prova de 5. Então, assim foi janeiro, fevereiro, março, e assim começou. E quando você menos esperou, como você estava me contando, você já estava fazendo 10K em maio, se eu não me engano. Foi isso, né? Daí e já nós estava fomos... tranquilo. Então, daí nós fomos para Porto Alegre. A gente teve uma parte do lançamento do livro que aconteceu em Porto Alegre, 3 dias antes das chuvas começarem. Foi a maratona da New Balance lá. Então, a gente estava lá. E lá foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros. Então, eu já estava treinando, já estava correndo 10. E estava bem, estava tudo tranquilo. E daí lá em Porto Alegre aconteceu um encontro que deu um bug na minha cabeça. Eu conheci várias pessoas lá. A Lívia, que tá correndo, tem o projeto 52 maratonas, tá correndo uma maratona por semana. O Gabriel, que tá correndo também 2 maratonas por semana, o projeto 100 maratonas. Então, o meu círculo começou a ficar cheio de pessoas assim. O Everaldo, que corre ultramaratonas. Então, comecei a ter muito contato com essas pessoas. E lá em Porto Alegre, a Lívia me apresentou uma pessoa do grupo de corrida dela, que é a Lisiane. E eu me identifiquei muito com ela, porque ela, né, tem mais ou menos a mesma idade que eu. Ela tem 3 filhos, 2 deles da idade dos meus e um mais novo de 1 aninho. E ela chegou e falou, olha, eu tô com um projeto, eu tô voltando a correr agora, depois da maternidade, e eu vou correr uma maratona esse ano. Eu falei, oi? Como assim? Mas você começou agora? Sim, comecei agora. Eu vou correr 5 agora nessa prova, daqui 2 meses eu corro 10, daqui tantos meses eu corro 21 e até o final do ano eu corro uma maratona. Ali já despertou. Eu falei, nossa, mas ela tem 3 filhos, eu só tenho 2. Não, mas acho que ela não trabalha. Eu falei, não, ela trabalha, atende. Eu falei, mas peraí, se ela consegue, acho que, né? Daí despertou aquela... A voz começou a falar na minha cabeça. Muito bem, voltamos de Porto Alegre. Daí, na mesma semana que eu voltei de Porto Alegre, uma outra amiga minha fez aniversário. Ela fez 28 anos e essa história de corredor, faz aniversário, quer correr, né? A quantidade de quilômetros da idade. Falei, bom, correr 28 ainda não dá, mas 14 eu acho que dá. E daí eu corri 14. Isso foi dia 1º de maio. Daí, nesse dia, a ficha caiu. Eu falei, não, tem algo errado aqui. Se correr 15 em 31 de dezembro era um desafio e eu tô em 1º de maio correndo 14 e bem, muito bem, sim, não corri morrendo, corri bem. Falei, tem algo errado aqui. Daí eu falei, não, vamos aumentar a régua, vamos pra maratona. Esse ano sai a maratona, foi quando eu decidi. E daí eu decidi fazer a maratona no projeto de encerramento da Lívia, que é dia 17 de novembro. Tava marcada, a maratona tá marcada, ela tá lá. E daí outras coisas foram acontecendo no meio do caminho. Eu não sei se eu fico admirado, se eu fico com medo, se eu não sei a minha reação. Se eu fico encantado com essas histórias. Mas agora, falando sério,
como é bom ter pessoas bem intencionadas perto da gente, né? Uhum. Porque pra quem não corria nada, aí você começa a conhecer, ó, dá pra fazer. Mas aquela ali também tem uma dificuldade na vida. Hoje cada um de nós, na vida da gente, a gente passa por momentos altos e baixos, isso faz parte. Do mesmo jeito que a gente tá pra cima, amanhã a gente vai estar embaixo, e é o ciclo da vida. Mas são momentos que dá pra buscar um desafio novo, né? Uhum. E mais uma vez, Pri, como esse mundo que eu acabei entrando, conhecendo vocês, graças ao Natan, primeiramente, o Everaldo, que eu vinha conhecer lá na meia maratona, e eu ter sido selecionado, né, pelo Everaldo mais o Natan, pra estar participando desse feito deles, e eu tô me envolvendo com vocês, assim, de uma maneira muito gostosa e assim, diferente e natural. E realmente, o meu medo tá aí, tá? Assim, medo no bom sentido, tá, pessoal? E parece que é justamente isso aí, porque teve uma época, eu já falei aqui, já tem um tempinho que eu não saio pra correr, mas teve uma época também que eu tava correndo 10K, no ritmo gostoso, eu chegava em casa, tomava um banho e tava maravilhoso, tava tudo certo, como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu, foram 10K. E essa vibe que essa turma passa é muito boa. De novo, não sei quando será, mas irá acontecer. Uhum. E que legal, né? Mas é isso. Superar você projeta o ano inteiro. Não, vou esperar, tal. E quando você vai ver, o mais natural possível tá acontecendo, né, Pri? E assim, eu acredito muito, e a corrida tem me mostrado muito isso, que nós inspiramos outras pessoas. Então, é claro, o Hugo foi peça fundamental para que eu começasse a correr. Mas, em termos de corrida, eu não conseguia me espelhar nele. Ele corria uma maratona por dia e eu precisava fazer os meus primeiros 5. Então, assim, quem foi a minha inspiração dos primeiros 5 foi a Mônica, que foi uma das grandes fãs aqui do Projeto Proposta. Foi nela que eu colei, porque ela estava um pouquinho na frente da minha jornada. Depois, quando eu comecei a fazer umas distâncias maiores, eu comecei a me inspirar na Thay, que é essa minha outra amiga. A Lisiane, porque elas estão mais próximas da minha realidade. Não é só correr. Né? Eu falo, correr é o mais fácil. Mas e o corre? E o corre que você faz para correr? Como é que você encaixa 3, 4 horas de treino toda semana, no meio da semana, no horário útil? Né? Então, assim, são escolhas que a gente faz. Eu faço escolhas, eu vou dormir mais cedo, eu deixo de fazer alguma coisa à noite para poder dormir mais cedo, eu acordo às vezes 4, às vezes 5 da manhã, vou correr, fecho minha manhã, não marco reunião, não entro no trabalho, né, antes das 11 da manhã. Então, eu tenho escolhas que me levam para colocar a corrida na minha vida para chegar nesse objetivo. Então, tem a corrida e tem o corre. São coisas diferentes. E, via de regra, conforme você começa a conversar com corredores, o corre é muito mais desafiador do que a corrida. Dentro Wendel, uma curiosidade, né? A semana passada a gente comentou do Renan, que o Renan, ele gosta de... O Renan, você mesmo disse lá que o Renan é um ser a ser estudado, porque ele sai correndo, ele come um lanche, uma empada e tá tudo certo. A Priscila, ela para pra comer amora, cara. Você acorda ali, a Priscila já correu e ela tá com a mão cheia de amora ali. Eu vou caçando os pés de amora no caminho. Né? Você vai caçando, já conhece ele já. O pessoal de Americana é tudo assim, cara? A galera que sai pra correr? Porque ambos são de Americanas. Será que a ideia é essa? Quero trazer um terceiro americano aqui pra perguntar. E aí, o que você faz no meio da sua corrida, do seu pedal lá? Quem sabe, né? Vou marcar com ele lá, tá? Com o Fábio aqui. Ah, legal, pessoal, ó. Então, se você tá a fim de colaborar com a gente aí, dar aquela fortalecida pra gente aí, chave Pix. Você viu? O cara é bom, você viu? Já tinha aparecido antes, passou despercebido. pix@zoomesportivo.com.br. Bom, Pri, toma água aí. Tem participação aí, meu parceiro? Já que você chamou aí, vambora. Daqui a pouquinho, galera, é o seguinte, hein? Daqui a pouco tem churros. A porção tá aqui também. O churros vai ser depois. Deixa eu abrir aqui. Hã? Eu vou ler hoje? Então vai, então. O Everaldo Gomes Teixeira conhece esse fenômeno aí, ó. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Valeu pela participação. Quem mais? Olha, Adail. Ele é meu tio-avô, irmão do meu avô.
E ele é um dos grandes corredores da família. E quando mandaram lá no grupo da família que eu fiz a minha primeira maratona, eu me surpreendi, porque pra mim ele era maratonista. Ele falou, não, você foi a primeira maratonista da família. E eu Olha não que sabia legal, disso. cara. E ela tinha como admiração um atleta, um corredor e, na verdade, não era maratonista ainda. Exatamente. Mas ele tem a possibilidade de se tornar. Tem, Tem. com certeza, tem. O Adriano. Adriano, boa noite, cara. Valeu pela sua participação aí, Boa cara. noite. Legal. O Adriano tá no Transpira, Respira, Inspira Sim. com a gente, já tá. É, eu vi que o sobrenome dele não é diferente É. aqui, ó. Ó, modéstia à parte aí. A Emmett tá bonitona também, pessoal. Quer patrocinar aí, tá aí, ó. E a dona Leda Montalvão. Boa noite, filho, e a todos presentes. Boa noite, mãe. Te amo, viu? O Nelson Júnior. Boa noite a todos. Ô, Nelson, dá parabéns também pra Paulinha, viu? Tá chegando nos 30 dias dela de desafio lá. Parabéns. Ó, o Ale é corredor, tá? Uhum. Boa noite, Priscila. Estou amando a sua história. Sensacional. Em sua opinião, como tornar acessível os livros às comunidades carentes? Lembro que existia uma biblioteca móvel uma vez por mês. É uma excelente ideia disponibilizar livros para comunidades carentes. Uma questão de montar um projeto, encontrar um patrocinador, imprimir os livros e fazer todo o trabalho. Por exemplo, né, o trabalho lindo que o Gabriel de Presidente Prudente está fazendo, ele corre e as pessoas, né, as empresas patrocinam ele faz toda a doação de alimentos. Olha, uma boa ideia criar um projeto assim. A gente corre e vai doando livros para comunidades carentes. Ô, Ale, eu tenho teu zap, você sabe, né? Inclusive o Ale tá aqui, ó. O Ale é patrocinador aqui, ó. Tá aqui na manga, Ale. Vou te passar o contato da Priscila, velho. Vamos lá. Mais vamos patrocínio. conversar. Ó, João Valente, parabéns. Pri Nunes, infinitas possibilidades. Não, o João é uma pessoa que me ensina muito sobre física quântica e, por incrível que pareça, eu uso muito de física quântica nas corridas. É outro capítulo aí da história. Eu queria ter uma câmera aqui, pessoal, pra ter filmado a reação do Wendel aqui agora. Ele tava todo Foi engraçado. Foi? Foi engraçado. Ele tava todo aqui assim, concentrado. Quando ela reagiu, quando ela falou sobre, ele já parou assim. Dá um foco aqui, parceiro, eu vou te imitar, vou tentar te imitar aqui. Ele pegou, parou assim, ela falou, ela já deu aquela passada. Muito bom, legal. Fala aí, quem mais tem participando com a gente aí, ó? O José Montalvão, simplesmente meu pai. Boa noite a todos, Deus abençoe. Valeu, pai, te amo, viu? Boa noite. O Lucas Ferreira, grande Lucas, meu parceiro, boa noite. Começou o melhor podcast da região. Tamo junto, meu parceiro. Valeu aí, viu? Muito bom, cara. Obrigado pelo prestígio. E valeu mesmo, cara. Foi bem bacana. Inês Minha tia, Mengatti. Parabéns. irmã da minha avó. Parabéns. Priscila, sucesso. Obrigada, tia. Ela já é um sinônimo de sucesso, né, tia Inês? Quem mais tá aí, Wendel? Opa! Ó, Ale, eu também quero lançar um livro logo depois da São Silvestre. Bora? Ha! Curiosidade, eu penso em minha vida durante uma corrida acima dos 5K. Em uma maratona, você também pensa ou já pensou na morte? Olha, esse pensamento de morte não veio. Na maratona me passa muita vida. E assim, né? Como eu estava falando sobre a questão da integridade. Então, eu uso a corrida para gerar uma série de disciplinas de conhecimento que eu preciso para outras áreas da minha vida. Mas quem me ancora na corrida é a espiritualidade, tá? Então, assim, eu tenho uma base muito forte de física quântica, de espiritualidade mesmo, e eu vou treinando o meu cérebro. É a luta contra a minha cabeça todo santo dia na hora da corrida. E todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. Então, eu vou nos treinamentos, nos retiros, nas imersões. Então, por exemplo, no começo do ano, quando eu fui para o primeiro de volta para casa, que foi antes dos 10K, ali eu comecei a entender que eu sou uma coisa, eu sou uma consciência, e o meu corpo é outra coisa. O meu corpo é um corpo, eu sou eu, né? Então, assim,
consciência, corpo e mente são coisas diferentes, tá? E eu poderia aqui dar N exemplos para você de por que o nosso corpo, por que nós não somos o nosso corpo, por que nós não nos identificamos com o nosso corpo. O nosso corpo, dentro da minha visão, dentro do meu mundo, é um instrumento que a gente usa nessa encarnação para poder viver a experiência chamada vida, tá? Então ele é um instrumento. E eu não sei se vocês sabiam ou não, e daí vem da física quântica, mas 100% das células do nosso corpo, elas se renovam num ciclo de 90 dias. Então, fisicamente dizendo, materialmente dizendo, você não é o mesmo a cada 90 dias. Materialmente, o seu corpo se renovou a cada 3 meses. Então, quem é você? Então, eu tenho esse entendimento hoje de que você é uma consciência, uma inteligência superior. Então, se eu não sou o meu corpo, eu dou comando para o meu corpo. E eu faço isso a todo momento na corrida, a todo momento programando meu cérebro para dar comando para o meu corpo. Então, quando eu estava lá no comecinho, especialmente ali dos 5 aos 10, o corpo gritava, falava, Benzinho, ó, fica aí na sua, eu vou correr, eu vou chegar nos 10. Tá? E digo mais, se você correr mais rápido, a gente encerra mais rápido. Para de encher o saco, para de reclamar que eu vou correr. Então, assim, essa intimidade, né, com a voz interna, com a espiritualidade, é algo que eu carrego muito. Então, o começo ali até os 10 era uma briga constante do meu corpo. Eu vou correr, eu vou correr. E daí depois, né, quando já cheguei em mais longas distâncias, então, ali nos 21, dos 21 até a maratona, eu comecei a trabalhar mais ainda, porque daí o mergulho na física quântica foi tão forte nessa questão de reprogramar suas crenças, que eu comecei a identificar muitas coisas ali na corrida. Então, por exemplo, eu estava lá num treino de 20 quilômetros. Chegava no 16, eu morria. Daí fui para um treino de 25. Chegava no 20, linda, plena, mas do 20 ao 25 eu morria. Gente, mas tem alguma coisa errada aqui. Não importa quanto que eu vou correr, eu vou morrer nos últimos 5? Não, peraí, é coisa da minha cabeça. Então eu comecei a programar o meu corpo assim, quando a minha mente começa a falar, tá cansada, na hora eu troco. O tá cansada virou, eu tô preparada, eu consigo, tá tudo certo, eu vou. Então assim, não vem mais a voz, você tá cansada. O corpo não tem voz na minha corrida. Eu que comando o que eu vou falar pro meu corpo. Então, na hora que começa a vir, que começa a pegar, eu tô bem, eu tô preparada, a gente vai conseguir, vamos lá. E assim eu fui trabalhando a minha mente. E pra mim, o ápice de tudo isso foi no dia da maratona, porque eu tava assim, numa vibração tão elevada, numa preparação mental tão forte, mas tão forte, e a minha mente ela já tá tão preparada, porque não entra nenhum pensamento negativo. Eu barro todos os pensamentos negativos que vem na minha cabeça. Tanto que, assim, eu até tenho dificuldade de correr do lado de algumas pessoas, né? E quando vem gente que quer reclamar do meu lado, porque reclamação não rola do meu lado na corrida. É só luz, é só vambora, vamos pra cima. Tem tempo, são 42 quilômetros, Priscila. Para com isso aí, meu. Não. Dá tempo de elogiar, dá tempo de reclamar também, brincadeira. Não, mas a reclamação baixa a vibração e daí... Mas assim, nos 42, eu lembro bem que, como minha mente já tá preparada, ela sabe que eu vou... Se ela começar a falar alguma coisa de ruim pra mim, eu já vou dar um chega pra lá nela. Essa foi nova, tá? Essa surgiu na maratona. Quando eu chegava lá no percurso, a gente saía do cartódromo, subia, né? Quando eu chegava lá em cima na corrida ali na quinta, sexta volta, a mente ela vinha e falava assim, hoje nós vamos ao infinito e além. E eu fui do infinito ao além, mais uns 12 quilômetros, 14 quilômetros, eu passava lá no cartódromo e eu pensava, hoje eu vou ao infinito e além. Acho que se me mandasse correr 60 quilômetros naquele dia, eu corria, não tinha problema nenhum. Nem pra você me falar ali eu tava super bem, a minha mente tava no cantinho dela, me apoiando, reprogramada, me incentivando e assim foi. Bom, você viu como eu cheguei, né? Eu cheguei num estado de êxtase ali, total. O que me deixou, que nem assim, ó, o que eu tava reparando. Agora que me veio à mente, a gente se falou no sábado, quando você chegou, mas foi muito rápido, você tinha acabado de chegar, vocês iam almoçar ainda, né? Acabamos nos seguindo. Uhum. Mas eu falar assim, deixa eu ver quem que é a pessoa, não. Fui ver bem depois que eu fui começar a saber quem eram as pessoas que eu havia conversado. Tanto que teve um rapaz que me chamou aqui agora, sobrenome Molina. Esqueci o nome dele agora.
E eu não sabia quem era. Ele me chamou, perguntou que vai ter um evento aqui em São Carlos ali no final do ano, né? Cara, eu quero saber mais sobre e tal. Aí eu fui ver, eu falei, esse cara também tava lá. Quem será ele? Será que eu tive algum contato com ele? Aí eu fui no Instagram. Quando eu fui ver, eu virei, minha esposa segue ele. Eu falei, opa, minha esposa segue esse rapaz? Ô, Elaine, quem é esse cara aqui que você segue? Ah, ele tem uns conteúdos legais aí na internet, bem bacana pra crescer e tal. Aí eu virei, peguei meu celular e falei, você tá conversando com ele aqui no WhatsApp? E eu nem sabia quem era, eu não conhecia. A minha esposa o seguia, eu não sabia quem era e o cara tem muitos seguidores e ele dá dica de como crescer. Eu falei, opa, amigão! Mas assim, uma coisa que você me contou, mas eu quero saber um pouquinho mais a fundo, com um pouquinho mais de detalhes, justamente sobre maratona. Justamente porque você saiu do 0 km, né? E foi até os seus 42, totalmente fora de um planejamento, assim, foi tudo muito rápido. Se fosse, às vezes, planejar, assim, não teria acontecido. Suou de uma maneira totalmente natural. Quando eu tava na corrida ali, você fez eu quebrar a cabeça. Por quê? Na minha cabeça, você estava apenas com o numeral de peito número 21, ou seja, você ia fazer apenas meia maratona. Uhum. Aí eu falei, e aí, tá tudo bem? Eu já tava pra te dar fim já. Falei, finalizou, né? Vamos lá, tal. Você falou assim pra mim, falta 2 voltas. Falei, beleza, então a gente vai estar aqui. Eu confesso, porque depois que você passou, eu abaixei a cabeça. Falei, como falta 2 voltas pra ela? Já deu. Eu não tô errado. Tá correndo faz 3 horas, falta 2 voltas. Eu acho que eu lembro dessa moça passando aqui, porque tava você e mais uma outra. Então, assim, às vezes quando a pessoa passava sozinho, fica às vezes... Mas quando passa em 3, 4, a galera tá sempre muito junto, já fica mais fácil de memorizar. Eu falei, acho que tem coisa errada. Mas, se ela que tá correndo falou, tá tudo certo. E ela que vai correr mesmo, não sou eu. Mas você mudou. Um dia antes, ali no sábado, você pensou em sair da meia maratona e ir pra 42. Como é que foi essa mudança de chave pra você? Então, foi assim, acho que só para explicar pro pessoal que deve estar meio perdido, a gente estava numa prova de circuito circular. Então, era um percurso de 7 quilômetros e a cada 7 quilômetros a gente passava dentro do cartódromo, passava no pórtico e lá estava o Júnior narrando a nossa passagem ali. Como eu disse, quando eu mudei, tive essa decisão de correr a maratona dentro desse ano, que a meta era só São Silvestre, mas virou a maratona, daí eu comecei a treinar, pegar mais firme, né? Então eu comecei a correr 21, fiz uma prova de 21, e eu tô com a minha planilha de treino, com a Lívia, que me assessora, faz um excelente trabalho comigo, organizada para correr a maratona em novembro, tá? E eu tava treinando feliz ali, né, com os meus pensamentos e minha física quântica ali todo dia, vamos lá. E daí, quando eu começava a correr, tem uma hora que você corre que você entra no tal do flow, né? Tem uma hora que você é a corrida é você, Deus tá ali, tá tudo junto, tudo misturado, não existe mais uma separação, você entra num vácuo quântico e a mágica acontece. E nessa hora, nesses treinos ali em agosto e setembro, vinha uma voz e me falava, por que você não corre lá na Maratona do Everaldo? Eu tava super feliz de ter sido convidada pelo Everaldo para estar participando desse projeto, né? E vinha a voz e falava, não, mas olha lá, aí vem o outro lado, a outra voz que quer limitar a gente. Não, você não tá preparada. Imagina, você nunca correu nem 30, como é que você vai correr 42? Não. E vinha a outra voz e falava, não, corre lá, vai estar legal, você conhece um monte de gente, seus filhos vão estar lá, sua mãe vai estar lá. Lá em Porto Alegre não vai ter ninguém. A próxima maratona agora é no Rio Grande do Sul. Lá você vai estar sozinha, você não vai conhecer ninguém. Corre aqui que você conhece um monte de gente. E eu fiquei com essa voz brigando comigo agosto e setembro inteiro. Então, assim, eu vim para fazer o 21. E uma das minhas grandes objeções para fazer os 42 nesse dia é porque eu vim para curtir a festa. Pô, eu queria ver o Renan e o Everaldo passar na linha de chegada, eu já não pude ver o Hugo, né? Porque eu lembro bem, no dia da 365 do Hugo tava chovendo, se não tivesse chovendo eu tinha ido lá, eu queria ver, né, estar presente naquele momento. Então eu fiquei um pouco
nesse diálogo interno. Vou, não vou, vou, não vou. E daí entra uma outra teoria que eu gosto muito, e dando os créditos aqui às pessoas que fazem as teorias que eu uso, do Elton Euler, do GPS, que ele chama de escada da postura. Então, tudo na vida a gente tem uma escada da postura que são 5 degraus. Primeiro degrau, reclamar. Segundo degrau, justificar. Terceiro degrau, questionar. Quarto, propor. Quinto, aplicar. Então, tudo na vida você começa a observar qual é o degrau que você tá. Né? Então, eu tava, né, com essa decisão para tomar, queria... E daí, a gente chegou aqui no sábado, fizemos um passeio de barco ali em Barra Bonita, a criançada se divertiu, chegamos no hotel, dormi. Quando eu acordei no sábado à tarde, eu falei, bom, peraí, eu tô justificando que eu não vou fazer 42 porque eu quero curtir a festa. Vamos subir essa escada da postura um pouquinho aqui. Será que eu consigo curtir a festa e fazer 42? Então, daí eu parei de justificar, não fiz os meus 42 porque o meu objetivo era curtir a festa. Será que tem um jeito de eu fazer 42 e curtir a festa? Daí a cabeça começou a processar. Ó, eu já sei que o meu 42 vai ser ali entre 6 e 7 horas. Eu já sei que a prova vai ficar até a hora que o último passar. Bom, vou largar às 5, 6 horas, vou acabar meio-dia. Não, peraí, vamos lá. E se... Daí começou, e se? Daí veio uma estratégia na minha cabeça, tá? Então, e se eu largar antes? É um circuito circular, não tem cronômetro, eu tô mais livre em relação a isso. E se eu largar antes, eu largo antes, chego na prova já com uma volta concluída, daí eu dou uma volta com o pessoal, porque o meu objetivo era participar da festa. Então, eu faço a largada dos 42 às 5 da manhã, enquanto eles vão dar 2 voltas, eu dou uma só, porque eu não aguento o ritmo da galera. Daí eu largo com os 21 de novo, e quando eu largar com os 21, eu tenho mais 4 voltas pra fazer. Será que dá? Bom, aí acho que dá. Então pronto, subi mais um degrau, fui pra proposta. E daí dia seguinte, aplicar, né? Então, mas assim, foi aquele insight na hora que eu acordei no sábado à tarde. Daí eu fui lá no cartódromo, tava tendo retirada de kit, conversei com a Eliane, que foi fundamental essa conversa. Falei, viu, ó, eu tô pensando em largar às 4, tá seguro eu correr às 4 aqui? Ela falou, Pri, vai com fé, pode correr às 4, não tem problema nenhum. Daí eu falei, então eu vou. Eu decidi, era 6 horas da tarde no sábado. Falei, então eu vou pra maratona. Beleza, eu vou. Daí veio aquela ansiedade, dor no estômago. Eu falei, mãe, tô muito ansiosa. Ela falou, senta aí que eu vou correr uma barra de axis em você. Daí ela correu uma barra de axis, tirou a ansiedade com a mão, assim... Daí eu dormi, 9h30, o bicho pegando no quarto, criança pulando, TV ligada, eu, apaguei. Quando deu 1h30 da manhã, eu acordei. 1h30 da manhã eu acordei e não conseguia mais dormir. E olha, eu acho que entre a barra de axis e esse processo da 1h30 às 3 até eu levantar, e eu fiquei passando na minha cabeça o percurso, eu já tinha feito o percurso no dia anterior, e fiquei passando como é que eu queria que fosse, como eu ia me sentir, que meu corpo estava bem, que estava tudo certo, que eu ia aguentar, que eu ia ter energia, que eu ia chegar, ia comemorar, ia pular, ia dançar na banda, o meu objetivo era curtir. E fui passando mentalmente o percurso e o que eu ia fazer, quais eram as minhas estratégias, minhas cartas na manga. Eu sempre deixo a carta na manga da música, né? Normalmente, a última hora que eu tô correndo, eu coloco música. Até a última hora eu vou sem música, na última hora eu coloco música. Então, tracei tudo. 3 horas eu levantei, me vesti e 15 para as 4, larguei. Daí larguei, saí do hotel, fiquei correndo no zigue-zague ali, fiquei correndo do letreiro até... Enquanto era reto, falei, já que tem subida no percurso, deixa eu correr no reto aqui um pouquinho. Fiquei ali, sei lá quantas voltas eu fiz. E foi assim, um dia incrível na minha vida. Eu me lembro que a hora que eu pisei no cartódromo, que era mais ou menos 4h30 da manhã, eu pisei no cartódromo e pausei o relógio, tinha dado 7 quilômetros. E eu fiz os 7 quilômetros mais rápidos que eu já tinha feito. Eu entrei no cartódromo e falei, se nada mais der certo, já valeu. Eu já ganhei. O que eu tinha para ganhar aqui, eu já ganhei. Não importa, não tem poucas pessoas sabendo que eu vou fazer 42. O que vier daqui para frente é lucro. Essa parte eu já ganhei. Então eu tava felizaça, 4h30 da manhã. Daí eu dei a largada dos 5 com todo mundo e segui o plano. Nossa, simples assim. Tava friozinho pela manhã friozinho. ali, né? Tava gostoso. A gente foi dormir naquele dia. Eu acredito que era quase meia-noite. Eu acordei às 3 da manhã. Era
15 para as 4 eu já estava lá. Eu particularmente eu gosto de chegar antes pra justamente sentir aquela vibe da galera, conhecendo, vou conversar com todo mundo. E, enfim, aí é onde o clima fica mais gostoso, principalmente pro meu trabalho, aí é onde eu consigo me desenvolver cada vez mais. Então a gente já consegue interagir cada vez mais com o atleta. E aquele dia foi marcante, mas daqui a pouquinho a gente vai falar. Tem mais perguntas aí? Bom, deixa eu aproveitar antes de você colocar aí, Wendel. Vamos entrar aqui já, Pri. Agora eu vou segurar aqui, ó. Depois a gente vai no outro projeto seu aí. Eu brinquei com você, né? Pois até então, depois que eu vim descobrir, Wendel, que ela é escritora, né? E falei assim pra ela, pois quando ela chegou, eu fiz uma festa gigantesca pra ela. Comemorei, gritei. Tem a parte que dá a volta ali, fui ali, corri com eles ali, esperei, eu vou te esperar. Uma festa maravilhosa. Aí quando eu descobri que ela é escritora, eu falei assim, olha, porque no livro do Hugo, ele relata que na primeira corrida que ele foi fazer, se não me engano, de 10K, nos 42, porém estava acontecendo uma prova de 10. Ele foi até o evento, correu os 10, o organizador do evento falou pro locutor quem era o propósito do Hugo, e o cara ficou meio sem entender ali e simplesmente falou. Aí eu até brinquei com a Priscila. Olha, se quando você for escrever um livro, uma página, que você não se esqueça do nome do locutor, é Júnior Montalvão. Só coloca meu nome lá, registra tudo certo, porque no livro o Hugo cita o locutor, que até então não conhecia nenhum nem outro, mas a Priscila até então me conheceu, então como eu participei de um registro importante, um marco na vida dela, nada mais justo do que ela colocar lá o locutor Júnior Montalvão. Tá perfeito. Pode colocar assim, ó. Tá, é realista, meu irmão. Ela pode colocar assim, e quando eu completei a minha primeira maratona, o locutor Júnior Montalvão estava lá para me receber. Ponto. Não precisa nem colocar vírgula, falar, nem nada. Já tá, meu irmão, já tá tudo certo. Mas, e assim, ó, brincadeira, mas é verdade. Sim, mas assim, ó. E claro, eu tava treinando, já tava num processo de preparação. Eu decidi, fiz meu plano, acordei mais cedo, corri e tal. Mas fala pra mim, quando que eu ia planejar, imaginar que eu ia cruzar a linha de chegada da minha primeira maratona com o locutor falando o meu nome, de mão dada com o Hugo, com o Everaldo, com o Renan, que foram grandes inspirações pra mim. E assim, tem coisas que acontecem que não tem planejamento que faça acontecer dessa forma. E eu me lembro muito bem, eu costumo dizer assim, cada evento é um evento, pessoas totalmente diferentes, e eu tenho algumas lembranças. A sua lembrança eu tenho ela bem nítida na minha cabeça. E quando você apontou, você e a Raíra, eu já comecei a falar, então as duas últimas foi chegando e tal. Quando vocês entraram pro cartódromo, foi muito legal de ver os meninos. Eles simplesmente foram lá, buscaram vocês e vieram. Então, assim, eu tenho aquilo ali na minha cabeça muito, assim, nítido, sim, muito real, que agora já tá me passando ali. Vocês apontando, os meninos levantando, indo até basicamente uma ponta que estava escondido, que passava próximo do banheiro ali, que é uma parte da onde nós estávamos ali, fica um pouco escondido, aí até que vocês aparecem, toda a festa vem acontecer. Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu gosto de esperar principalmente o último e a última ali, vamos fechar com chave de ouro, se é em 6 horas, 7 horas, o importante é que concluiu. Eu gosto de dar muito essa moral, esse incentivo para cada atleta. E malemar eu sabia que eu estava falando de Priscila, que é escritora e estava envolvido no projeto do Hugo Farias. Foi muito legal. Não, foi um dia assim especial, vai ficar na minha memória para sempre, e certamente você fez parte disso, centenas de pessoas que estavam ali fizeram parte disso, e enfim, é só gratidão. Foi muito, muito, muito melhor do que estava no planejado, sonho, tudo isso ficou para trás, porque a realidade superou em muito esse momento. Que legal. Tem participações aí, meu parceiro? Manda bala aí, vamos. Depois a gente vai entrar. O Elton Matos aí, boa noite, meu parceiro. Dá para saber o tempo mais ou menos que ele mandou? Esse cara é motivação pura. Esse cara aí, eu gosto de falar dele, ele é de Viradouro, ele estava acima do peso, começou a correr com botina e calça, falou, preciso mudar. Hoje ele é exemplo, ele é inspiração. E uma curiosidade, o corpo mudou, lógico, mudou o corpo totalmente, aí tá
não toma mais remédio nenhum, apenas suplementação, é um cara que é exemplo. E na maratona, quando ele foi correr a primeira maratona dele, ele incentivou um amigo a correr, vamos. O amigo concluiu e ele ficou para trás no 36º. E eu estava presente, ainda vocês falaram disso no podcast, comentei, é esse meu amigo aí. Um abraço, meu amigo. Final de semana eu estive lá, mas foi bem rápido, não deu pra gente se ver, mas numa próxima a gente bate um papo. Ó, o Lucas Ferreira, Pri, parabéns pela sua decisão e garra. Dedicação e garra, orgulho de conhecer a sua história. Em algum momento, já pensou em desistir de escrever ou de correr? Olha, a mente já pensou, mas eu não sou a mente, eu sou a consciência. Então, quando a mente pensa, eu falo, fia, quietinha aí, baixa a bola, fica aí na sua, eu não vou desistir. Se você quiser desistir, vai dificultar o nosso trabalho, vai demorar mais, a gente vai ficar assim, ó. Eu tenho livros que eu escrevo que são desafiadores, né? Tem alguns livros que a espiritualidade vem tão forte que eu chego a vomitar. O processo é forte, não é simples você sentar ali e ficar. Você entra no campo da pessoa. A mensagem que você quer passar, eu acredito, né, dentro do meu entendimento, que tem muitas outras esferas que não querem que essa mensagem chegue. Mas é disciplina, entendeu? Quem domina a mente sou eu, quem domina o corpo sou eu. Não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo. Eu sou uma consciência, uma inteligência e eu sou capaz de me dissociar do corpo e da mente e dominar. Então, o pensamento vem, mas eu sou a pessoa que observa o pensamento. Eu sou o observador do pensamento, deixo ele passar. Não é o pensamento que me para. Muito pelo contrário. Legal. Mais participações, meu parceiro? Everaldo, andar com louco, a chance de ficar louco é grande. Tem razão. Com certeza, Everaldo. Adriano, já assisti todas as entrevistas, mas é a primeira vez que consigo ao vivo. Já sou fã do Zoom Esportivo. Ô, Adriano, obrigado, cara. Valeu mesmo. Ariane é uma querida, a gente está escrevendo o livro dela. A Ariane também tem uma história de vida sensacional. Ariane, você não citou aqui ainda não, né? Não, assim, além desses 6 livros publicados, nesse momento tem mais 7 sendo escritos que ainda não foram lançados. Ah, eu lembro que você tinha. E a Ariane, Ariane dá pra dar um spoiler deles, dela? Claro, a Ariane é um exemplo de mulher, de mãe para mim. Também aprendo muito com ela sobre essa questão de acreditar, especialmente o que ela fez, assim, na história de vida dela é sensacional. Ela, com 21 anos, engravidou de gêmeos e um dos filhos acabou morrendo 3 dias depois do parto e o outro filho dela acabou, por conta de todo esse processo, desenvolvendo paralisia cerebral. E ela, 21 anos, morando no interior da Bahia, numa fazenda que não tinha nem energia elétrica o dia inteiro. Os médicos disseram que o filho dela nunca ia sequer andar e ela questionou todos os médicos e falava pro filho dela todo dia: filho, metade do teu cérebro não funciona, mas a outra metade vai trabalhar por 2. Ela programou o cérebro do filho dela, ela ia nas fisioterapias, ela aprendia a fazer fisioterapia, então ela aplicava no filho dela a fisioterapia 2 vezes, 3 vezes por dia. Ela acompanhou o filho dela e com 7 anos ele deu os primeiros passos. E hoje o Samuel, que é um querido, né, tem a minha idade, a gente tem uma proximidade incrível. Hoje ele é triatleta. Ele é o único no mundo triatleta com esse grau de paralisia que ele tem. E ele é palestrante. Na palestra dele ele fala que correr é muito pouco, andar é muito pouco para quem pode correr, pedalar e nadar. Uau, cara, que massa! Que jeito, né, cara? Nossa, de onde que ele é hoje? Hoje ele tá onde? O Samuel hoje mora em Brasília. Em Brasília. Nossa, legal. Também muito bacana a história. Quem quiser seguir o Instagram dele é Samuel Bortolin. A história de vida dele é fantástica. E assim, e foi a mãe que fez a mágica acontecer. E essa mágica que eu aprendo com ela, eu aplico nos meus... Gente, é uma coisa muito incrível. Olha só. O poder que tem os nossos pensamentos e o que a gente fala e o que a gente verbaliza. A minha filha, ela vai fazer 7 anos. Ela nunca tomou um antibiótico, nunca tomou remédio. Primeiro que se eu vou dar remédio para ela, ela põe para fora.
Então, o remédio, quando eu nunca precisei, mas no dia que eu precisar é direto no hospital, direto na veia, porque ela não toma remédio. 7 anos nunca tomou remédio. Daí, quando ela fica mal, 1, 2 vezes por ano, ela tem uma febrinha. Ela fica lá o dia com febre no sofá. Filha, quer tomar remédio? Não. Eu fico lá medindo, 39, 40. Se passar de 41, eu me preocupo. Tá lá, fica lá quietinha no sofá e tal. Daí eu falo pra ela, filha, fala pro teu corpinho que a doença já fez o que tinha que fazer. A gente tá aqui, a gente tá cuidando de você, tá tudo certo. Pode mandar a doença embora. Manda a febre embora, fala que você vai ficar bem, manda a febre embora. Ela acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. O processo de cura dela é surreal. É surreal. E daí eu, falo, gente, como é que eu posso? Eu falo pros meus filhos, eles acreditam em mim e eles têm a capacidade de curar o próprio corpo deles acreditando em mim. Se isso aqui dá certo com eles, tem que dar certo comigo. Tava lá, eu, 1 mês antes da maratona, o meu tênis começou a machucar meu pé. Eu demorei pra perceber que era o tênis, mas machucou legal. O primeiro dia que eu corri 30 quilômetros, eu corri com o tênis machucando, zoou meu pé. Foi uma sexta-feira. No domingo eu tinha prova. Eu falei, pezinho, querido, vamos lá. Ó, a gente vai correr a prova, com dor ou sem dor. Se dá certo com a minha filha, vai ter que dar certo comigo também. Gelo e ó, já tá curado, já entendi que é o tênis, já arrumei outro tênis, já troquei de tênis, vamos. Sarou. E foi, sarou. A gente não tem noção da nossa capacidade de cura. Por isso que eu falo, tudo isso que eu vou aprendendo, né, nessas imersões, nesses retiros espirituais, nesses treinamentos de física quântica, de inteligência emocional, eu vou aplicando no dia a dia da corrida, porque a corrida é um ambiente controlado que só depende de mim. Depois, existem outros ambientes na minha vida que eu tô lidando com outras pessoas, então o processo nem sempre é rápido, nem sempre é do jeito que eu consigo conduzir, mas a corrida sou eu e vai sair, tem que sair e bora. E vamos fazer acontecer. Legal. Tem mais participações aí? Daqui a pouco a gente já vai entrar no seu projeto, que eu não vou falar, mas tem um amigo nosso aí, que ele foi me mandou um WhatsApp, ele falou assim que ele precisa memorizar qual que é a ordem. Júnior, eu tenho dificuldade às vezes para falar do tri. Daqui a pouco a gente fala sobre. Olha lá, o Du. Parabéns, Pri, orgulho de você. Voltei a correr. Já te alcança. Isso aí, parabéns, Du, bora lá. bom. O Du tava com a gente em Porto Alegre. Fez parte dessa história também. Legal. Tem mais aí, meu parceiro? Meu pai. Divino Nunes, parabéns, filhota. Você é um exemplo de foco, dedicação e perseverança. Te amo. Obrigada, pai. Também te amo. Legal. Mas aí, meu parceiro? Ariane, você é incrível. Ariane, você é incrível, Ariane. Vou pegar a sua frase que você se referiu a Pri e eu vou falar pra você, conhecendo um pouquinho da sua história aí, sem ler o livro, mas só esse spoiler aí que a Pri já passou. Essa frase volta a você. Você é incrível. Parabéns. Você é muito incrível. Mas aí, meu parceiro? Fran Condori, é isso? Boa noite, Pri. Hã? Franz. Boa noite, Pri. Deixa eu perguntar. Você pertence ou pertenceu a alguma assessoria de corrida e qual? A Franz, a mesma que a sua. Corremos juntos aí quando eu... Lá no comecinho, para chegar nos 5 quilômetros, foi muito importante fazer parte da Dunamis. A Drica me ensinou ali a postura de correr e foi muito legal ter interação com outras pessoas. Mas eu sou meio bicho do mato, assim. Se tem uma coisa que eu não gosto é despertador. Eu odeio despertador. Então, assim, o meu despertador é assim, ó. Vou acordar entre 4h30 e 5. Bom, botei na minha cabeça, eu acordo entre 4h30 e 5, mas eu não gosto do despertador. Então, ter o compromisso com o grupo de corrida, de ter que estar lá, aquilo acabava com a minha motivação. Então, eu falei, não, eu vou sozinha, eu não vou... Eu faço. Já peguei a técnica já da postura, já da passada. Serviu, mas se eu continuar tendo compromisso, botou compromisso pra mim, eu fujo. Então, eu gosto de ir sem o compromisso. Eu faço, eu falo. Pra mim, quando eu acordo 6 horas, eu acho muito tarde. Acordar 6 horas, assim, tipo, é madrugada. É muito tarde. Parece que já é 11 horas da manhã. O normal dessa vida aqui, nossa, é 4, 5, é horário confortável pra gente levantar. Que fase, necessito.
Ariane, e você sabe o quanto ressignificamos contando nossa história. Exatamente. A Ari tá passando por um processo lindo no livro. Sem palavras, Ari. O que a gente tá vivendo é sensacional. Tentando trazer ela pra cá pra ela contar isso aí. Com certeza. Afonso Molina, obrigado, meu garoto. Afonso Molina, que foi o cara que a minha esposa conheceu. Tava seguindo, não conheceu não, que ela tava seguindo, eu não lembro. Valeu, esse mesmo, Afonso Molina, obrigado. Everaldo, um dia especial com certeza foi sensacional. Estamos tendo a oportunidade de ouvir a história da Pri e foi mágico. Para ela, imagina quantas histórias lindas naquele dia. Tem razão, Everaldo, como eu até mesmo manifestei no grupo, a sobrinha do Everaldo, a Rafaela, viveu uma chegada muito legal, que assim como a sua, como algumas outras também, a da Rafaela ficou bem marcada, até mandei pra ela, falei, você precisa colocar a sua história no livro, porque ela chega toda sorridente, assim que ela cruza, ela já começa a chorar. Foi muito bacana. Mais participações, meu amigo? Hoje deu certo de assistir ao vivo, ótimo podcast. Valeu, meu amigo Elton. Valeu, meu irmão, tamo junto. Ô Pri, agora, vamos lá então, vamos para o próximo passo. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o seu próximo desafio aí, que é o TRI, né? TRI. Qual que é a ordem correta ali? TRI, transpira, transpira, respira e inspira. Tiagão, tá fácil a dica, Tiagão, eu joguei. TRI, então, transpira, respira e inspira. Inclusive a gente trocou, que era respira, transpira e inspira, mas daí ia ficar RTI, né? Vamos fazer o TRI, pronto, facilitou a vida. Ô Tiagão, agora é o seguinte, meu irmão, agora tá fácil, porque falar rápido. Transpira, respira, inspira, transpira, respira, inspira. Aí já foi, irmão, agora já pegou a dica do TRI. Pri, fala um pouquinho sobre esse novo projeto aí. Bom, a ideia desse novo projeto é abrir um braço dentro da minha empresa para atletas. E esse braço, ele vem não só contando histórias de superação, como todas essas que a gente está vivenciando e está comentando aqui com todo mundo, mas também dentro do formato do livro de coautoria. Porque, como diz o nosso grande amigo Everaldo, um dos objetivos aí da corrida é você conhecer pessoas, inspirar outras pessoas. E eu acredito muito nessa questão da inspiração. Então, como eu falei, o Hugo, ele foi uma pessoa muito importante para mim, mas ele estava muito longe do degrau que eu tava, né? Então ele tava lá em cima voando, como o Everaldo tá muito longe, o Renan tá muito... Então são pessoas que estão muito distantes. Então eu tô sempre me inspirando em pessoas que estão em degraus mais próximos que o meu. E a gente acaba virando inspiração intencionalmente ou não, né? Então eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram, Pri, se você vai correr 21, eu também vou. E daí, daqui a pouco, tava a gente na mesma prova correndo 21 quilômetros. Então, a gente não tem dimensão do poder que o nosso movimento, que as nossas ações geram em outras pessoas. E esse é o objetivo do Transpira, Respira e Inspira. É levar essa inspiração que vem de uma decisão nossa de praticar exercício físico, que vem de uma transpiração nossa do quanto que a gente se organiza para que isso aconteça e o quanto que a gente inspira outras pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo que corre inspira alguém. Eu costumo dizer até mesmo para aquelas pessoas que mas eu não sou de muita rede social, não gosto de postar. Poste. Sabe por quê? As pessoas estão olhando, estão observando e vai ser justamente isso aí. As pessoas vão olhar e muitas das vezes vão até querer fazer uma disputa. Se o Júnior consegue, eu também consigo. É isso aí, consegue mesmo. A ideia é justamente essa aí. Só que você tem que levar pro lado saudável, viu? Não entra só na competição, que se ele faz em meia hora, eu vou fazer em 20 segundos. Esquece. Faça. O mais importante é isso aí. Eu até falei pro Elton, né, que tá nos acompanhando aí, que eu dei falta dele. Ele falou, Elton, não sei se o Instagram não tá entregando, cara, ou se você não tá postando. Ele falou, diminuiu um pouquinho. Júnior, eu dei uma maneirada e tal, falei, cara, você é um cara que não pode parar de postar, porque você é inspiração para muitas pessoas. Se não for para muitas, pelo menos para mim, para algumas pessoas ao seu redor, você pode ter certeza que é. E assim, o que é legal nesse mundo da corrida é que esse ambiente que a gente cria, então, por exemplo, um domingo de manhã, que eu acordei tarde, 7 horas, eu abro o meu Instagram,
Gabriel Gigante já correu 10, a Lívia já correu 42, o Gabriel lá de Porto Alegre também já correu 42, o Renan já saiu, já meteu o louco, já botou uma maratona, o Everaldo já fez uma outra. Então, assim, na hora que você abre o Instagram de domingo de manhã e vê toda essa galera, e assim, domingo de manhã ainda é o dia que tá todo mundo correndo. Mas abre numa terça-feira, que acontece a mesma coisa, numa quarta-feira. Então você começa a pegar inspiração nesse povo e fala, meu, eu vou sair da cama. Ele saiu, eu vou sair também. Tá chovendo lá, tá chovendo aqui também. Tá frio aqui, tá frio lá também. E então não tem desculpa. Quem coloca desculpa é a nossa mente, mas nós não somos a nossa mente, né? Então a gente tem que aprender a vencer a nossa mente, vencer o nosso corpo e fazer as coisas acontecerem. Meu parceiro, o que você fala agora, velho? Ele disse que tá quieto faz tempo, o pessoal lá não ouve o que ele fala, fica só no mistério aqui o que ele fala. Mas é interessante esse lance, né, de inspirar pessoas, né, o peso grande que se tem de levar algo a alguém, principalmente no quesito de saúde. Mas é o seguinte, pessoal, o ditado é, se você não tem tempo para sua saúde, você terá que arrumar tempo para a sua doença. Exatamente. Então essa é justamente a dica aí. Porque continuando falando então do tri. Renanzito, tá fácil. O Thiago, tá facinho aí agora. Tri, beleza? Temos então a data marcada para o lançamento do livro do projeto do Everaldo e também do Renan. E muito especial, vai ser o primeiro volume do TRI. Então, a ideia do TRI é ter vários volumes. Os volumes eles vão ser temáticos. E o primeiro volume temático é do Everaldo e do Renan, a comemoração da 100ª maratona, onde a gente está abrindo para pessoas que participaram dessa festa, estando lá ou não estando lá, né? Que estiveram com a gente naquele dia ou não. E a nossa expectativa é que o lançamento do livro aconteça na meia maratona de Barra Bonita, em março. Em março, tá aí já, podemos dizer. Para você que gosta de corrida, já vai ficar até o convite para você, pessoal. Em março, deixa eu pegar a data precisa aqui, ó. Eu vou te falar já. Acho que é 16 de março, né? Não. Cadê? Bugou. 16 de março. Então, o convite agora para você. Dia 16 de março, na cidade de Barra Bonita, se você não conhece, é um lugar gostoso. E o melhor ainda é que a organização é perfeita. O Renan, que é o organizador, ele é atleta, ele corre, ele é ultramaratonista. Ou seja, ele pensa em você, atleta. Faça, eu quero que você viva essa experiência dessa meia maratona de Barra Bonita. Um ambiente totalmente gostoso, uma vibe diferenciada. E principalmente um organizador que pensa em você, atleta, em todos os detalhes. Saiba mais, eles têm a página no Instagram, Meia Maratona de Barra Bonita. Siga lá, você já vai ter o link. Tem um grupo no WhatsApp também, onde o Renan, o Natan posta muitas informações pertinentes, onde te deixa um pouco mais tranquilo referente à corrida. Todo tipo de pergunta. Sabe aquele organizador que você manda mensagem e demora uma semana para te responder? Não é o Natan. O Natan, ele te responde o mais breve possível. Por quê? Porque ele é atleta também. Então, assim, ele se coloca no seu lugar. Então, fica o convite. 2 convites, na verdade, né? Porque no sábado será o lançamento oficial. Bem provável que, já vou dar o spoiler também, que terá o jantar de massas ali no Hotel Barra Bonita. Poderia falar? Claro. Já foi, então. Tá ao vivo, não tem como voltar atrás, claro. Não tem como cortar. Então, dia 16 de março do ano que vem, é a data oficial do lançamento do TRI, certo? E no dia 17, para completar a festa 15, ali... 15 é o jantar de massas. 15 o jantar de massas e 16 a meia maratona. É um evento sensacional, pessoal. Vale muito a pena. Para você que quer um evento diferenciado, muito bem organizado, meia maratona de Barra Bonita. Fala um pouquinho mais do que está envolvido ali para a gente dar sequência nesse livro, Bri. Eu quero saber um pouquinho mais de você, que está literalmente assim a fundo. Então, conte detalhes aí que às vezes nem foi passado, até mesmo o que pode falar, né? Não, o que não pode também eu vou contar um detalhe especial
que foi como esse projeto surgiu, tá? Porque essa questão de mergulhar, né? Talvez eu esteja sendo prolixa aqui, mas de mergulhar na espiritualidade, de se colocar a serviço, de entender que você faz parte de uma inteligência superior do todo. Quando a gente acabou de escrever o livro do Hugo, eu iniciei junto com ele o movimento Golfar, que era uma mentoria para pessoas que estão em busca do teu propósito de vida. E naquele momento ali, março, abril, o Hugo ele desenvolvia áudios e mandava todo dia um áudio num grupo que a gente tinha do movimento Golfar. E aqueles áudios, eles bugaram a minha cabeça. Então, ele insistia em uma fala dele que era muito insistente. Ele falava assim, quando você precisa ter um sonho. Você precisa ter um sonho grande. E se esse sonho não te desafia, se não dói a sua barriga, se você se sente capaz de realizar esse sonho, é porque ele não tá grande o suficiente para você. Um sonho grande tem que ser algo que você, num primeiro momento, não imagina que você consiga realizar. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu me lembro um belo dia, no dia que a gente lançou o Movimento Golfar, fizemos um evento lá no Bike Hotel em Americana. Eu já tinha escutado alguns áudios que o pessoal ia escutar ali na frente, e aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, mas o meu sonho tá muito palpável, meu sonho tá, né, eu consigo, o que eu tô sonhando, eu preciso de um sonho grande, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, e nesse dia, eu fui dormir, e eu tive literalmente um sonho, tá? E depois, estudando, eu fui entender que eu tive uma projeção astral, eu tive uma mensagem que veio do além, para que eu, né, não vou contar detalhes aqui que daria outro podcast, mas para que eu escrevesse livros de coautoria de atletas. E essa foi a mensagem que veio no sonho. E falar para você que foi fácil chegar aqui e lançar o Tri, a gente tá falando isso de março, tá? Então, essa ideia foi amadurecendo. Agradeço muito ao Kita, que participou junto comigo dessa jornada desde o começo, me ajudou, estruturou, o próprio Hugo deu uma série de palpites, o projeto mudou de versões uma série de vezes, mas, de novo, graças aí a todos os treinamentos de inteligência emocional, de espiritualidade, física quântica, em um dos treinamentos, eu fiz o meu quadro do sonho. E eu desenhei aqui no meu quadro dos sonhos, ó, você vê que a materialização, ela começa num campo muito superior ao nosso. Eu desenhei o dia do lançamento, o lançamento do livro de coautoria. E olha a data que tá aí, ó. Aparecendo aí, muito além da medalha olímpica, dia 27/3/2025. Que dia que é o lançamento do livro? O lançamento do Tri vai ser dia 16 de março. Dia 16. Então, ó, isso aqui fica no meu travesseiro. Todo dia eu durmo em cima do meu sonho. Todo dia eu dormi em cima do meu sonho. Isso foi um exercício que foi feito num treinamento, né, de uma das pessoas que eu tô escrevendo o livro. E isso aqui me faz lembrar de para onde eu tô indo, qual que é a minha missão, que as dificuldades vão vir, a voz vai falar, desiste, não vem, a chuva vai te pegar no meio do caminho pra você não vir gravar o podcast. Uma série de coisas vão acontecer para te impedir de ir atrás do seu sonho. Mas quem manda na parada é você, então corra atrás do seu sonho. Bacana, cara. Que legal. Você tem perguntas aí, meu parceiro? Tá tranquilo? Tem perguntas aí? Tem participações? Tá. Ele quer fazer perguntas fora do ar aqui pra gente. Uhum. Acho que o papo vai continuar aqui. Pra gente não, pra você. A gente vai desligar, mas o papo vai continuar. Vai. Eu ia fazer, se pudesse, fazia um episódio do Toma Porra. Ah, entendi. Ó o Renan mandando mensagem lá. Show, Pri, parabéns. Renan é grande inspiração. Você é top, orgulho de ser seu amigo. Que legal. Deu, hein? Ô, Pri, tem mais alguma coisa pra falar? Não, você falou bastante. Acho que estão todos aqui convidados a participar Boa. do lançamento do Transpira, Respira e Inspira, volume Everaldo e Renan, em Barra Bonita, março de 2025. Não importa o que vai vir, a gente vai vencer os desafios vêm e na corrida o corpo não fala que tá cansado, mas o que a gente fala pro corpo? Quietinho aí, fica na sua que eu vou fazer acontecer. Então, integridade, usar as habilidades que você adquire em outras áreas da vida e fazer as coisas acontecerem. Senhoras e senhores, se você quiser comprar algum livro, cara, cada livro tá num lugar diferente aqui, tá? Então,
Entra no Instagram dos autores, que normalmente no Instagram dos autores tem o livro, mas se tiver alguma dúvida, me manda um direct e eu... E passa o seu Instagram então pra galera. O meu Instagram é @prinunes.ghostwriter. Ghostwriter de escritora fantasma. Pri, brigadão aí mais uma vez pela oportunidade de você estar presente conosco. Confesso que estou muito contente com a sua presença aqui. Tenho certeza que vai render muitas coisas boas aí ao longo do ano. Até mesmo lá em Barra Bonita pro ano que vem. Quem sabe também, né? A Americana tá logo ali, a gente vai fazendo os contatos, vai pegando as amizades. Com certeza. Vai puxando o Júnior Montalvão pros seus eventos de lançamento Isso também. Aí. Então, pessoal, tamo junto aí. Pri, obrigadão. Eu agradeço o convite também, agradeço a presença de todos que acompanharam aqui ao vivo com a gente, que vão estar assistindo a gravação depois. É um privilégio. Eu escolhi ficar por trás dos autores, então é um privilégio para mim poder falar, porque normalmente é a voz dos autores que vão, e essa é a minha missão, dar voz aos autores, mas é um privilégio poder falar para todos também. Valeu, Pri. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Podcast Zoom Esportivo, você próximo do esporte. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.